Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu vou falar sobre candidíase de repetição. Antes de eu começar a falar sobre esse tema, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa um like no vídeo que me ajuda muito na divulgação do canal e do vídeo para essa informação chegar para mais pessoas. E se quiserem também me sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok, que eu tô sempre postando bastante conteúdo de saúde da mulher, parto, sexualidade por lá e também mostrando um pouquinho do meu dia a dia. É mais fácil conversar comigo por lá do que aqui no YouTube. Candidíase de repetição é um assunto que apavora algumas mulheres que já passaram por isso, porque é uma coisa extremamente insuportável que dá a impressão que nunca mais vai parar de acontecer aquilo, e isso faz com que você realmente acabe atrapalhando a sua vida sexual, o seu trabalho, porque é aquela coceira, aquele ardor, aquela coisa insuportável que você não consegue usar roupa e que você fica tendo 1000 vezes, e daí, socorro, alguém me salva. Vamos lá com calma. Preciso dizer no começo desse vídeo, assim como vários outros vídeos daqui, que as informações gerais e básicas que eu vou dar aqui são ideias para que você pense sobre esses assuntos e que talvez modifique algumas dessas coisas no seu dia a dia, que pode ser que isso te ajude no tratamento e no acompanhamento dessa condição, mas que esse vídeo não substitui uma consulta médica. Então não adianta também fazer as coisas que eu tô falando aqui, mas continuar com sintomas e não procurar um profissional médico que vá te ajudar com isso. Dito isso, existem médicos mais tradicionais, digamos assim, e existe ginecologia natural, que é por onde eu falo com vocês. A ginecologia natural, ela é uma forma mais natural e mais integralista de tratar as doenças ginecológicas, que é da onde eu tirei essas coisas que eu vou falar aqui com vocês. Então, se você está cansada de ir na sua ginecologista, que fica te prescrevendo sempre a mesma medicação há 1 ano e meio e não está resolvendo, talvez seja o momento de você buscar uma abordagem diferente, uma segunda opinião sobre essa sua condição, principalmente se as dicas que eu te der aqui não resolverem seu caso. Então, tem alguns tópicos que eu quero trazer para cá. O primeiro deles é hábitos. Então, se você está tendo candidíase de repetição, se você teve candidíase uma vez, isso é normal. Cândida é um bicho que mora na nossa vagina, inclusive eu vou deixar aqui no card um vídeo geral sobre candidíase. E é isso, às vezes tem e tudo bem. Agora, se você está tendo candidíase repetidamente, com ou sem tratamento, porque assim, às vezes você tem candidíase e se autocura, tipo, sem fazer nada passa depois de uma semana. Às vezes você está tomando remédio e daí sara e volta. Se você está tendo candidíase que sara e volta, ou que fica aparecendo várias vezes, não é normal. A primeira coisa é essa. Ter às vezes, ok. Ter sempre quer dizer que tem alguma coisa errada acontecendo. Seja alguma coisa de equilíbrio do seu organismo, ou às vezes alguma coisa de gatilho da infecção. Você está fazendo alguma coisa errada com o seu cuidado íntimo, por exemplo. Então, existe um vídeo que tenho gravado aqui que chama Como Prevenir Candidíase, em que eu falo em detalhes sobre cuidado com roupa íntima, sabonete, higiene íntima, coisas básicas do dia a dia para você prestar atenção, até mudanças alimentares, né? No caso da alimentação, tem essa relação muitas vezes com o consumo de carboidrato. Então tem algumas pessoas que pelo menos por um período, até entrar num momento de equilíbrio, precisam dar uma reduzida no carboidrato, ou às vezes até fazer um tratamento intestinal com desparasitação, com probióticos, enfim, para organizar o intestino, porque é esse desbalanço intestinal das bactérias intestinais que pode estar relacionado ao consumo de carboidratos que está deflagrando essas candidíase. Então eu vou deixar aqui no card um vídeo sobre prevenção de candidíase que é bem completo, assistam ele, porque essa é a parte inicial. Você identificar se você está fazendo alguma coisa errada no seu cuidado com a vulva, com a vagina, higiene e coisas sexuais. As coisas sexuais eu vou falar mais aqui também, porque entra em outro aspecto. Mas assistam esse vídeo após acabar esse aqui, porque ele é bem completo e eu não vou repetir tudo agora. Segunda coisa, depois de hábitos e cuidado íntimo, é como está a sua vida agora? Existe uma relação entre estresse e candidíase de repetição, e entre meio que desgosto e candidíase de repetição. Então assim, comece a reparar, tenta fazer algumas associações na sua cabeça de
Quando que começaram essas crises? Há 1 ano ou há 6 meses. Você consegue pensar alguma coisa que aconteceu mais ou menos há 6 meses ou um pouquinho antes do início dessa loucura de candidias de repetição? Que mudou a sua vida, que te trouxe um grande estresse, ou uma grande tristeza, ou uma grande preocupação, e que é algo que ainda está presente hoje em dia? Tipo, foi quando eu comecei a brigar com o meu marido, ou quando o meu filho adoeceu, enfim. Não que você vá resolver esse problema, porque às vezes é um problema que não tem resolução, né? Tipo, meu filho está doente e não depende de você se ele vai se curar ou não. Mas o primeiro passo de você tratar doenças que são também relacionadas às emoções, e a candidíase de repetição, ela é uma dessas doenças que pode estar relacionada a processos emocionais, é a identificação dessa relação entre a doença e o processo emocional. Porque por mais que você não resolva o problema em si, você pode desconectar essa doença do seu estado emocional através do tratamento desse estado emocional. Então, ir na terapia, tratar esse estresse, essa tristeza, esse desgosto que você está sentindo, entendeu? De algo que está acontecendo na sua vida. Então, a análise de como está sendo a sua vida, e dentro disso também, assim, você tá tendo tempo pra você, sabe? Outro caso, além de tipo, briguei com tal pessoa, é muito comum o trabalho. Uma loucura o meu trabalho, eu me sinto inferiorizada no trabalho, eu não tenho tempo no trabalho, eu estou sobrecarregada, e foi desde que eu comecei a entrar nesse clima muito mais pesado no trabalho que eu comecei a ter candidíase de repetição. E é meio que um sinal do seu corpo falando assim, olha, não tá legal isso que você tá fazendo, não tá equilibrado, eu não tô bem, corpo, né? E ele externa isso através de candidíase de repetição. Eu não preciso vir falar aqui que estresse é uma coisa que influencia diretamente nas funções físicas do corpo através da modulação de citocinas e neurotransmissores e hormônios. Então, assim, isso é uma coisa já comprovada. Essa coisa de tipo, imagina, você tá falando que o estresse no trabalho tá causando a candidíase? Sim, eu estou. Porque a candidíase, ela não é uma doença que você pegou de alguém. Ela é um fungo, né, que mora na sua vagina e que por algum motivo de pH da vagina ou de outras bactérias da sua vagina ou de células imunológicas na sua vagina ou de citocinas inflamatórias, gerou um ambiente vaginal que esse fungo está se multiplicando mais do que o normal. Então, sim, existe uma relação entre uma possível relação entre essas duas coisas, e essa é o segundo aspecto que você precisa tentar prestar atenção. Tem algum desbalanço na sua vida grande que está causando estresse e desgosto e tristeza? Olhe para isso. E terceiro, e muito relacionado à candidíase de repetição, em alguns casos, né? É claro que às vezes não tem nada a ver, mas é uma das coisas que mais tem a ver e que a gente mais vê no consultório é qual que está sendo a sua vida sexual nesse momento. Quem é a pessoa que você está transando ou as pessoas e como está sendo a sua relação com a sua sexualidade e o seu corpo do ponto de vista sexual e se isso mudou logo antes ou desde o início desse quadro de candidíase de repetição. Existe um arquétipo de mulheres com candidíase de repetição que são mulheres que a gente trata, seja de forma com remédio de farmácia ou com remédios naturais, faz todas as medidas de prevenção, muda a alimentação, faz uso de probiótico e essa mulher, ela continua tendo isso. E a única coisa que tem de errado na vida dela é esse relacionamento sexual bizarro no sentido de é um cara que trata mal ou é uma pessoa que ela é casada, mas está querendo se separar, mas ainda não conseguiu admitir para si própria, ou é um namorado que tá traindo, que ela acha que tá traindo e tipo tem essa desconfiança, mas não sei o que, enfim. Eventualmente essa pessoa termina com esse parceiro e daí ela nunca mais tem um episódio. É muito comum isso. Então avaliar a vida sexual não só do ponto de vista da prevenção, e daí é aquela questão de você fazer xixi depois de ter relação, manter uma boa higiene íntima no geral, mas também após relação sexual, mas só o fato de você estar se expondo sexualmente a um parceiro que muitas vezes não é um parceiro que o seu corpo quer transar, entendeu? Então a gente brinca assim, né, que às vezes você tá tendo um comportamento sexual que no fundo você sabe que não é legal pra você, não tá sendo legal, mas que por algum motivo você não conseguiu sair dessa situação ainda, e o seu corpo responde isso
deixando a sua vulva e vagina completamente irritada, vermelha e impossibilitada de transar. Tipo assim, eu não paro de ter candidíase, então eu não consigo transar. E é exatamente isso que, tipo, seu organismo tá falando. Para de transar com essa pessoa que não está te fazendo bem, entendeu? Então esses 3 aspectos, prevenção, hábitos e higiene, que eu vou deixar o vídeo aqui no card. Estresses e vida, tipo, como que está o seu dia a dia, trabalho, família, desgosto, tristeza. E vida sexual são 3 assuntos que, se você não olhar para eles, você não vai resolver o seu quadro da candidíase de repetição. Não adianta você ir no médico e ficar tomando remédio todo mês, o mesmo remédio, se você não está mudando a causa desse desequilíbrio que está permitindo que o seu corpo desenvolva essa doença, que é uma doença normal, se você tem às vezes, mas que não é normal que você tenha isso de repetição. Isso é um recado do seu corpo falando, tem algum desbalanço em algum lugar. E não adianta você tratar só o sintoma, que é a candidíase. Você precisa entender aonde está o desbalanço e mudar o desbalanço para equilibrar o seu organismo, para que você não tenha mais candidíase de repetição. Então esse olhar mais integralista, que vai olhar para o comportamento também, é muito importante nesses quadros. É claro que às vezes é preciso, junto com essas alterações, uso de medicações, sejam medicações naturais ou medicações de farmácia, mas eu não vou falar de medicações aqui porque eu não prescrevo medicações fora de consulta. Então, paralelamente a tudo isso que eu tô falando, e daí claro que em uma consulta vai ser analisado caso a caso, né? Qual que é o seu caso e o que a gente pode fazer de diferente no seu caso para ver se você sai desse quadro. E às vezes precisa de tratamento. Mas eu te garanto que se você está nesse quadro de candidíase de repetição, às vezes você já identificou qual que é o problema e você fala assim, tá, mas eu não vou mudar esse problema agora. Infelizmente pode ser que você mantenha esse quadro de candidíase de repetição mesmo tratando, porque você não está tratando o desequilíbrio em si. Então, enfim, trago notícias duras nesse vídeo, né? Porque infelizmente tem algumas coisas que, se você não mudar a gênese do problema, talvez ele não resolva. E como é uma coisa muito incômoda, né? A minha dica é que vocês olhem para essa doença dessa forma mais integral e talvez ao identificar aí onde está esse desequilíbrio, às vezes até sozinha você consegue resolver essa situação. Se não, procure um médico e às vezes até junto com o tratamento, avalie essas outras coisas que eu falei aqui, pode ser que isso faça diferença para você. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões de outros vídeos, podem deixar aqui embaixo e até o próximo vídeo.